Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Quando você encontrar, deixa essa página marcada. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Sermão do Monte. E eu preciso te fazer um pedido especial. O assunto em si é complexo, porque Jesus ele usa uma figura de linguagem um pouco difícil de entender. Eu passei horas do dia de ontem estudando, hoje eu vim bem cedinho para cá para estudar também, preguei essa mesma mensagem na reunião matinal, mas eu confesso que tem pontos que precisam da sua máxima atenção, porque Jesus ele usa uma linguagem hiperbólica. Sabe o que é hipérbole? Hipérbole, segundo o dicionário, é uma figura de linguagem usada para passar uma ideia de intensidade com expressões ou por meio de expressões exageradas. Eu quero mostrar o quanto eu sou intenso em algo, e então eu uso uma expressão exagerada para você entender a dimensão da intensidade da ideia que eu estou te passando. Por exemplo, eu quase morri de rir quando eu assisti aquela série. A minha ideia é dizer para você que eu ri demais, eu ri muito. Eu estou usando uma hipérbole. Eu chorei rios de águas. É uma hipérbole. Uma maneira de eu dar uma intensidade naquilo que eu vivi, então eu uso uma linguagem exagerada. Então Jesus ele fala por meio dessa linguagem, e se nós não entendermos isso e levarmos tudo ao pé da letra, então fica um pouco confuso. Então eu preciso que você preste um pouco de atenção, ou melhor, preste muita atenção. Desliga o seu celular. Se você estiver usando o celular para fazer o acompanhamento da leitura do texto, então deixa ele para vibrar ou no modo avião, para que nada te distraia, tá bom? Capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 38. Está escrito assim, Jesus falando: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Amém? Jesus está querendo ensinar através disso como nós devemos reagir com o mal que nos oferecem. Jesus vai usar um trecho da lei que legitimizava a vingança limitada, para trazer o ensinamento que a vingança não é o melhor caminho.
Então ele vai usar estes 4 exemplos, essas 4 hipérboles, para ensinar que o homem não deve reagir buscando os seus direitos. Não. Por isso que o assunto seguinte, e nós vamos ver isso no próximo sermão, é exatamente o amor aos seus inimigos, aqueles que desejam o seu mal. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai Santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos dá o honroso privilégio de estarmos mais uma vez reunidos neste lugar, com o propósito de lhe prestar culto, de lhe oferecer a honra que lhe é devida. E este é um momento importante para nós, pois é um momento de ouvirmos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz. Está escrito que a exposição da tua palavra dá luz e entendimento, e o que nós queremos de fato é entender, Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar conosco através desta mensagem. Que o nosso coração esteja aberto para receber a boa semente, que a semente que entrar em nosso coração, Pai, produza frutos, a fim de que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, assuma a direção deste trabalho, glorifica o teu nome através desta pregação, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, já desde o mês de outubro, né? Nós viemos capítulo, ou versículo por versículo, buscando entender a principal pregação daquele que é o maior de todos os pregadores. A Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 1, que Deus, na antiguidade, falou muitas vezes por muitos profetas, mas a nós, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, o que mais nos importa é o que de fato o profeta que Deus enviou nos ensina, nos diz. Jesus deu a ordem aos seus discípulos dizendo: vão, ensinem as nações a guardar o que eu vos tenho mandado. Então o Sermão do Monte é o principal, ou um dos principais sermões de Jesus. E é importante nós termos em nossa mente que, apesar de Jesus fazer um discurso público, o seu alvo principal era aqueles que foram chamados para uma vida com Deus, aqueles que foram trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia de Jesus, através desse discurso, é mostrar como deveria ser a vida dos súditos do seu reino. O homem natural não pode compreender essas coisas porque lhe parece loucura. Então Jesus, sabendo que o seu público, o seu povo esperava a manifestação de um Messias glorioso, Jesus sabia que os judeus esperavam um Cristo político, militante, alguém que viria para pôr fim à opressão do Império Romano sobre os judeus. Então Jesus começa, através das bem-aventuranças, mostrar como deveria ser a vida dos súditos do seu reino. Então ele diz: bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito, bem-aventurados aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-sucedidos, bem-aventurados são os pacificadores, são os misericordiosos. Jesus, ele, através das bem-aventuranças, ele vai mostrando como deveria ser a vida dos súditos do seu reino, e ele ainda diz que
o estilo de vida dos súditos do seu reino, iriam confrontar o estilo de vida da sociedade, porque os seus discípulos foram chamados para ser luz do mundo, foram chamados para ser sal da terra. Então Jesus vai dizer: olha, assim deve resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles olhem para vocês, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas esse discurso de Jesus parece um pouco contraditório com a expectativa deles. E Jesus sabia que muitos dos seus ouvintes, por causa das caras e bocas, já estavam rejeitando o seu discurso. Então, no versículo 17, ele vai dizer: olha, não fique pensando que eu vim abolir a lei, eu não vim abrogá-la, eu vim cumpri-la. E nesta sessão, que parte do versículo 17, Jesus então ele vai pegar trechos da lei e mostrar que, apesar dos escribas, que eram os homens que faziam a inscrição, a escrita das leis de Moisés, apesar dos fariseus, dos mestres da lei, apesar dos anciãos ministrarem nas sinagogas, eles compreendiam de fato a letra, mas o que eles não entendiam era o espírito da lei. Havia uma interpretação equivocada acerca dos escritos de Moisés. Então Jesus começa a mencionar alguns trechos da lei e traz o seu real significado. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem nenhum motivo se encolerizar contra o seu irmão, será julgado por isso. Resolveram o que foi dito? Não adulterarás. Mas tem uma coisa a dizer a vocês: quando um homem olha para uma mulher com intenções impuras, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, Jesus trata acerca da questão do divórcio, porque eles haviam interpretado na lei de Moisés que bastava dar uma carta e estava tudo resolvido. Jesus trata então a questão dos juramentos, que foi o que nós ouvimos há 7 dias, e hoje nós vamos tentar entender o que Jesus fala quando ele usa uma lei que dava à sua vítima o direito legal de retribuir um mal que ela recebeu. Você observar o versículo 38, ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Por que Jesus está dizendo isso? O que ele está querendo mostrar? Vamos voltar aqui para o livro do Êxodo, capítulo de número 21, para a gente entender primeiro o significado disso, e depois pegar os exemplos que Jesus vai dar. Êxodo capítulo 21, Antigo Testamento, lá no comecinho. Quando uma pessoa, por exemplo, ela sofria alguma agressão física, e por causa daquela agressão, ela perdia uma mão, aquela mão era amputada. Então a pessoa se sentia no direito de retribuir o mal que ela sofreu. O problema é que muitas vezes ela acabava excedendo na sua vingança, e ao invés de punir a pessoa, o seu transgressor, o seu agressor, tirando apenas a mão, ela tirava também o braço. Então era uma justiça injusta, e isso dava àquele que sofreu um agravo maior a sensação de que ele podia retribuir, e então ele ia lá e fazia algo pior. A questão é: onde é que isso vai parar? Se a minha família se sentir no direito de punir a família de alguém por causa de um agravo que ela cometeu, e então a outra família tem o direito de se vingar, como é que isso tudo iria terminar?
Então, por isso que a lei mosaica, ela tratava a questão da reciprocidade. Havia lei que limitava a vingança. Ora, antes de nós fazermos a leitura no texto, nós precisamos entender que esse tipo de lei não tinha como princípio ou propósito estimular as pessoas a desejarem a vingança, mas o propósito desta lei era limitá-la. A ideia é mostrar que não vale a pena fazer o mal. Então observe, Êxodo capítulo 21, versículo 23. Está escrito assim: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, quando uma pessoa sofria um agravo, por exemplo, intencionalmente ou não, alguém feriu o meu olho. Então, o caso ia parar nos tribunais e o judiciário iria decidir qual seria a pena do transgressor. Esta pena poderia ser paga através de uma multa, ou então a vítima tinha por direito legal ir fazer uma ferida exatamente igual àquela que ela sofreu, olho por olho. Acidentalmente alguém quebrou os dentes, alguém quebrou os dentes de alguém, a vítima tinha por direito, depois de recorrer ao judiciário, de causar uma lesão nos dentes daquele que o feriu. A ideia da lei era limitar a vingança, porque, convenhamos, do nada vem alguém e fere o seu rosto. Dificilmente você vai dar um tapa e falar estamos quites. Você já vai dar um tapa, um murro, um chute, já vai puxar pelo cabelo, vai rolar no chão. Porque a agressão que alguém sofre vai despertar nela a ira, a revolta, o repúdio. Por que essa pessoa fez isso? Então, o propósito da lei era limitar a vingança e não instigá as pessoas a fazer uso do seu direito. Os religiosos usavam textos como esse e estimulavam as pessoas a procurarem fazer justiça com as próprias mãos. Você precisa entender que quem dava à vítima o direito de retribuir o malefício que recebeu era a justiça, e não o homem, e não a vítima. E a lei não se limita a isso. Se você observar o texto de Levítico capítulo 19, vá comigo até lá. Levítico capítulo 19, olha o que está escrito no versículo de número 17, Levítico 19, versículo 17, está escrito assim: não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Versículo 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, a lei não se resumia à vingança limitada, ao contrário, a lei está repleta de exemplos de que o homem não deveria de modo nenhum atentar contra a integridade do seu semelhante. Ao contrário, a lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aliás,
lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 12, do Evangelho segundo Mateus, Jesus vai dizer um princípio da reciprocidade. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque é isto que quer dizer a lei e os profetas. Ou seja, Jesus vai resumir os escritos dos profetas, Jesus vai resumir a lei mosaica em reciprocidade. Ou seja, aquilo que eu desejo para mim, o bem que eu desejo para mim, eu desejo para os outros. Os males que eu não quero sofrer, as coisas ruins que eu não quero sofrer, os agravos que eu não quero sofrer, eu também não desejo para ninguém. Então, Jesus está querendo discipular os seus servos, os seus seguidores. E então ele vai fazer uso da lei de talião, olho por olho, dente por dente, para dizer que os súditos do seu reino não deveriam proceder de acordo com essa lei. E então ele vai dar 4 exemplos de como os seus súditos devem reagir de acordo com os males que recebem. Vamos voltar lá para o capítulo de número 5, do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo de número 5. Deixa eu dizer uma coisa aqui para reforçar um pouco. E você já ouviu isso. A expectativa dos judeus era que, com a vinda do Messias, do descendente de Davi, o Império Romano perderia o poder sobre eles. E aquela opressão iria acabar. A submissão a César chegaria ao fim. E os judeus, por fim, poderiam desfrutar com liberdade os benefícios da sua pátria amada. Então eles esperavam um Messias com poderes militares, políticos. Mas o discurso de Jesus prova o contrário. Enquanto eles desejavam vingança, Jesus dizia que felizes são os mansos. E então Jesus vai usar a lei de talião, aquilo que estava escrito no texto de Moisés, para mostrar que eles não deveriam agir ou buscar a vingança. Então veja o que está escrito no versículo de número 38. Mateus 5:38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou seja, vocês ouviram o que foi ensinado, o que foi pregado, o que está escrito. Olho por olho e dente por dente. Ou seja, feriram o seu olho, a lei te dá respaldo para você ferir o olho do seu agressor. Se alguém ferir o seu dente, a lei te dá respaldo para você retribuir o mal que você recebeu. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu tenho uma coisa nova para vocês. E aí ele diz o seguinte, versículo 39. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Qual é a ideia de Jesus? Esqueçam essa lei. Não retribuam o mal que vocês recebem. Em outras palavras, não paguem na mesma moeda. Não procurem justiça. Não vão atrás dos seus direitos. Não se oponham ao mal. E aí, dentro daquilo que eu disse a você, daquela hipérbole, Jesus ele vai dar 4 exemplos. Veja o que está escrito na sequência do versículo 39. Mas,
Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Quando nós ouvimos um texto como esse, o que nós pensamos de imediato? Se alguém te der uma bofetada do lado direito, você tem que dizer para a pessoa: tem outro lado aqui, bate também. Mas a ideia do texto não é essa. Por isso que eu comecei falando de hipérbole. A ideia de Jesus é mostrar o seguinte: uma das maiores desonras no Oriente Antigo era levar uma bofetada no rosto. Era uma das maiores humilhações que a pessoa poderia enfrentar. E Jesus está dizendo: se alguém te agredir na face direita, então você deve oferecer à esquerda. Mas quando você lê Mateus, ou melhor, João capítulo de número 18, Jesus ele está diante de Anás, e o sumo sacerdote diz para ele: o que você tem a dizer acerca dos seus discípulos e das suas doutrinas? E aí Jesus respondeu dizendo: eu preguei no templo e preguei nas sinagogas. Ao invés de perguntar para mim, pergunta para as pessoas que me ouviram. E quando Jesus disse isso, o servo do sumo sacerdote deu-lhe uma bofetada e disse: é assim que você responde ao sumo sacerdote? Jesus não disse para ele: bate no outro lado. Jesus não reagiu dizendo: é como eu ensinei, então vai, bate. Não. Jesus disse assim: se eu fiz algum mal, então prova, dê um testemunho contra mim. Mas se eu fiz o bem, por que você me fere? Ou seja, nós não podemos interpretar esse texto numa linguagem literal, porque Jesus está usando uma linguagem hiperbólica. Então, um tapa no rosto era a maior de todas as desonras que um homem podia enfrentar. Em Jó 16:10, Jó diz que era um desprezo. Em Lamentações capítulo 3, versículo 30, era um insulto, um atentado contra a honra de alguém. E no Antigo Oriente Médio, no tempo em que Jesus diz isso, uma bofetada num tom de desprezo e de humilhação não era dada com a palma da mão. Observe que no texto Jesus diz: se alguém te agredir na sua face direita, a maioria das pessoas são destras, e um destro não bate em ninguém do lado direito com a palma da mão. Fernando, vem cá, meu filho. Só para você entender melhor, porque fica um pouco confuso. Ó, está aqui o Fernando. Eu vou dar um tapa em você, mas você não pode me retribuir, tá? Esse é o lado direito dele. O que Jesus diz? Se alguém te ferir na face direita, e eu não posso bater na face direita dele com a palma da mão, apenas na esquerda. Então, o maior de todos os insultos que alguém poderia sofrer no Oriente Antigo era um tapa com as costas da mão, porque para mim acertar o lado direito dele, eu não posso bater assim. Ninguém dá tapa em ninguém assim. Mas isso era o maior insulto: desprezo, desonra e humilhação. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se alguém te humilhar, se alguém denegrir a sua reputação, se alguém falar mal de você, te humilhando publicamente, se alguém fizer alguma exposição acerca da sua pessoa, não retribua. Entendeu? Não fique tentando se justificar.
Não repita o erro dessa pessoa. Não pague este mal com a mesma maldade. O que Jesus está querendo dizer? Não se importe com o que vão falar de você. Você quer ver um exemplo fácil de entender? Vai comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. O que está acontecendo aqui? Paulo ficou cerca de 3 anos em Corinto, então ele estabelece a igreja, evangelizou pessoas, pregou o evangelho, firmou a igreja numa estrutura teológica, bíblica, a igreja saudável, abençoada. Então Paulo parte para Macedônia, mas dali a pouco alguns judeus se infiltraram na igreja e começaram a trazer de volta as práticas judaizantes, e então eles depreciavam os ensinos de Paulo, eles falavam mal de Paulo, a reputação de Paulo, a imagem de Paulo foi ficando desgastada na igreja de Corinto, tamanha eram as graves acusações contra ele. Então Paulo, quando escreve aos Coríntios, em resposta ao que estava acontecendo, observe o que ele escreve no capítulo 4, versículo de número 3, está escrito assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado, avaliado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me avalio. O que Paulo está dizendo? Eu não estou muito preocupado com o que anda falando de mim, eu não estou muito preocupado com o que andam falando ao meu respeito, e muito menos preocupado com o juízo humano, a maneira que as pessoas me avaliam, e aliás, nem eu mesmo ando me avaliando. É isso que Paulo está dizendo, porque o que as pessoas mais buscam no mundo é honra. As pessoas querem ser elogiadas, bajuladas, as pessoas buscam aprovação humana, as pessoas querem a todo custo que os outros fazem elogios a si, reconheçam o seu trabalho, e a intenção de Jesus em todo o sermão do monte é confrontar o eu do homem. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele vai dizer: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que as pessoas diziam? É falso profeta, é malfeitor, tem pervertido os costumes de Israel, salvou a muitos, mas não podem se salvar. Como é que Jesus reagia? Silêncio, não falava nada, não retribuía as agressões que recebia. Por isso que Paulo, no versículo 4, ele vai dizer: em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então quando Jesus diz: olha, se alguém bater na sua face direita, dê à esquerda. A ideia de Jesus não é dizer para você: se você tomar um soco, pede para o cara bater, se o cara quebrar o dente de um lado, dá o outro para ele quebrar também. A ideia do texto não é essa, mas a ideia de Jesus é: se alguém te desonrar com palavras, se alguém insultar a sua integridade, se alguém te denegrir publicamente, se falar mal de você, se atingir a sua honra, se desprezar você, abra mão do seu direito de justiça, não busque vingança, não faça a mesma maldade, não retribua esse gesto, não proceda da mesma maneira. Que coisa maravilhosa é isso, porque se alguém fala mal da gente, o que a gente faz? Vai no Face e joga em direta, põe status do WhatsApp. Não sei como é que tem pessoas que agem assim e assim. A gente fica ofendido quando o nosso orgulho é ferido. Ninguém gosta de ser criticado. Então muitas vezes nós procuramos fazer justiça
com as próprias mãos, e é isso que Jesus está confrontando. Agora vamos voltar lá para Mateus 5, para a gente pegar o segundo exemplo, versículo de número 40, Mateus capítulo 5, versículo 40, se você deixa essa página marcada, vai ser sempre mais fácil a gente voltar no texto, a gente vai, pega uma referência e volta, Mateus capítulo 5, versículo de número 40, e ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. O que Jesus está querendo dizer com isso? No Oriente Antigo, as pessoas normalmente usavam uma túnica, e essa túnica ela tinha um contato direto com a pele. Alguns usavam por cima da túnica um manto, e este manto era coberto por uma capa, e as pessoas usavam essa capa como cobertores, até para dormir, e a lei proibia uma pessoa se apoderar daquilo que pertencia ao outro. Se você observar no Êxodo capítulo 22, vamos lá, Êxodo capítulo 22, versículo de número 26, está escrito assim: se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e a veste da sua pele, em que se deitaria? Ou seja, o que a lei dizia? Se você pegar a vestimenta de alguém, você tem que devolver o mais rápido possível, porque era um bem pessoal, ou seja, a lei dava amparo para aquele que perdia porventura as suas vestes a alguém que era leviano. Agora o que Jesus está querendo mostrar? A lei te dá um certo respaldo, a lei garante que você tem razão, a lei mostra que ninguém pode tomar o que é seu. Então Jesus poderia dizer: se alguém pleitear contigo por uma vestimenta, não dê, segura, é sua, a lei te dá respaldo. Mas Jesus não disse isso. O que Jesus falou? Se alguém pleitear contigo por sua vestimenta, deixa levar a capa também. Não foi isso? E o que Jesus está querendo dizer com isso? Abra mão dos seus direitos de justiça, por mais que você tenha razão, por mais que você seja vítima, por mais que você seja a parte prejudicada, por mais que você tenha sofrido graves consequências. O que Jesus está dizendo? Tentaram tomar algo seu à força? Dê além do que estão tentando levar. Pastor, você está querendo dizer que se o ladrão vier roubar o meu celular, eu tenho que pegar o celular escondido e dar para ele? Não, porque a linguagem é hiperbólica. O que Jesus está querendo ensinar é: mesmo que você tenha razão, abra mão dos seus direitos, não procure vingança, não haja procurando justiça. Fala se esse negócio não é para crente, fala se isso não é coisa para quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus está usando a túnica, a vestimenta, a capa, para na verdade fazer menção aos bens. Primeiro ele usa um exemplo para falar da honra do homem, da integridade moral do homem. Agora ele usa uma outra linguagem para falar do bem que o homem possui. Ninguém gosta de perder bem nenhum. Você pode pegar qualquer um desses carros que está aí fora, com exceção deste branco aqui na porta. Se você for lá e quebrar um retrovisor,
Meu irmão, você vai ter que encarar o dono do carro, por mais que ele seja crente. Ninguém gosta de ter prejuízo. É assim ou não é? Ninguém gosta de sofrer um dano. Por mais que a pessoa esteja errada, ou melhor, por mais que ela esteja certa na sua justiça, o que Jesus está querendo ensinar? Olha, deixa isso para lá. Não vai atrás dos seus direitos, não. Vai ficar brigando por causa disso? Não, pastor, mas sabe, o certo foi o seguinte: era 15 conto para cada um. Ela pagou R$14,90, pastor. E eu vou até o fim. Besteira. É 10 centavos, mas poderia ser 10 mil. Olha a ideia de Jesus para os seus seguidores. A ideia de Jesus é dizer: não, a lei te dá direito de uma vingança limitada. Mas eu digo uma coisa para vocês: te prejudicaram? Deixa para lá. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Agora volta aqui para o capítulo 5 de Mateus, vamos pegar o terceiro exemplo. Mateus capítulo 5, versículo 41. Está escrito assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu tenho certeza que você já leu isso várias vezes e não entendeu o texto. Por que Jesus está dizendo isso? Como o Império Romano exercia um domínio sobre os judeus nos dias de Jesus, o Império Romano tinha em mãos poder para recrutar trabalhadores para algumas tarefas em específico. Então, uma autoridade romana, um militar romano, um soldado romano, eles poderiam pegar qualquer que seja o judeu e dar a ele uma ordem de carregar, por exemplo, algumas bagagens por um percurso definido. Aí você vem cá, precisa pegar esse material todo aqui e levar até aquele lugar. O judeu não tinha direito de escolha. Ele era obrigado a carregar aquela bagagem, aquele fardo ou o que quer que seja. Por isso que, deixa marcado, aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, observe isso aqui, para você entender melhor. Mateus capítulo 27, olha o que está escrito no versículo de número 32, só para você entender. Jesus, ele estava com dificuldade para carregar aquela cruz, pois tinha o corpo todo ferido, machucado, e ele precisava chegar até o lugar da caveira, o Gólgota, onde ele seria suspenso no madeiro. E então os romanos vão obrigar um homem a carregar aquela cruz. Versículo 32 de Mateus 27. E quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Você pega a cruz e leva. Ele não teve alternativa. Ele teve que carregar aquela cruz durante aquele percurso, aquelas milhas. Então, o que Jesus está dizendo? Se alguém te obrigar a caminhar por 1 milha, vai com ele 2. É um terrível mal para um coração orgulhoso receber ordens que são impostas, mas que contradizem a sua vontade. É uma tortura isso. Aquilo que te encarrega de uma obrigação, mas que você não gostaria de fazer. Algo que te deixa irritado, chateado. Ninguém gostava de
vem cá, precisa levar isso aqui, é tantos quilos. Imagine você andando por aqui, aí para uma viatura da polícia e diz assim: até que tem 15 quilos de cimento, você precisa levar isso aqui até o hospital da Cachoeirinha e vai rápido. O que você ia dizer? Eba, eu não ia gostar, porque isso vai tomar o seu tempo e vai exigir de você esforço físico. Então era algo que os judeus detestavam. O Império Romano, que exercia governo sobre os judeus, muitas vezes colocavam os judeus nessas condições. Então Jesus, ele usa essa situação para dizer o seguinte: olha, se obrigarem você a caminhar 1 milha, caminhe 2. Qual era a expectativa deles? Não, agora ele vai dizer que os romanos não mandam mais em nós. Agora chegou a hora de ouvir aquilo que nós sempre esperamos. A partir de agora acabou esse negócio de trabalho escravo. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz ao contrário: te obrigaram a fazer alguma coisa que contradiz a tua vontade? Faça de bom grado. Vai além daquilo que você pode fazer. Porque o que Jesus está querendo confrontar nesse discurso? O eu do homem. Feriram a sua honra, deixa para lá. Te causaram prejuízos materiais, deixa para lá. Estão obrigando você a fazer as coisas, então faça. Pastor, comigo é assim, sabe? Eu faço só o que eu quero. É natural do ser humano. O cara está vendo a pia cheia de louça, então ele pensa: eu vou lavar. E aí ele está indo lavar a louça. Aí a mulher grita: vai lavar a louça. Aí ele já não quer mais lavar. Porque ele pensa: quem que ela pensa que é para mandar em mim? É assim ou não é, Abílio? Você riu porque você é assim, né? Porque o ser humano tem dificuldade de receber ordens, não é? Então, o que Jesus está dizendo? Estão te obrigando a fazer alguma coisa? Então faça além. E a gente pode fazer alguma observação, porque a ordem era imposta pela lei, pelos representantes da lei, pelos governadores, pelo Império Romano. E a gente pode parar e pensar em algumas coisas, porque a maioria das coisas impostas pelo governo, a gente não gosta de fazer. Você gosta de pagar a conta? Mas tem que pagar, por mais que você não goste. Você gosta de declarar imposto de renda? Não, mas tem que pagar, vai ter que fazer. A Bíblia diz em Romanos 13 que a autoridade é constituída por Deus. Para falar para Jesus acerca dos tributos a César. E o que Jesus disse? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Por mais que pareça algo que seja um insulto para nós, mas que absurdo, como é que pode isso? Tem que fazer, irmão. Não tem jeito. Agora a ideia de Jesus ao dizer caminhe com ele 2 é o seguinte: ninguém gostava de fazer, todo mundo achava ruim. As pessoas faziam, mas faziam com o coração cheio de revolta. Jesus ensinou um princípio diferente. Olha, obrigaram você a caminhar 1 milha? Vai 2. Faça o que ninguém quer fazer. Age de maneira diferente. Porque assim, as pessoas vão olhar para você e perceber que em você tem alguma coisa que nos outros não tem. Nossa, mas esse rapaz, ele andou 1 milha, ele carregou tudo aquilo porque ele era obrigado, mas era para ele parar aqui, mas ele foi além disso. Ele fez mais do que era devido. Ele agiu com uma mansidão jamais vista. O comportamento dele foi diferente de todos os outros. Ele agiu de uma maneira que despertou a atenção daqueles que lhe deram ordens. E é isso que Jesus está querendo dizer. Porque muitas vezes é dessa maneira que você revela que aquilo que está no seu interior é diferente daquilo que governa o mundo. Ninguém gosta de fazer o que o patrão manda. Funcionários todos rebeldes, todos chegam atrasados, falam mal do patrão, contam os minutos para irem embora.
excedem o tempo da refeição, vivem parando para tomar café no meio do expediente, está tudo atrasado, aí está você lá, o patrão manda, você faz, ele pede e você executa, ele dá ordens e você obedece, porque irmãos, isso é servir a Deus, aprenda isso, porque a própria palavra diz que nós temos que servir aos nossos senhores, como se estivéssemos servindo a Deus. Você deve honrar o seu patrão, você assinou um contrato, você deve ser leal no seu trabalho. Então, aquele funcionário dedicado, comprometido, obediente, leal, ele vai chamar a atenção, porque nele há algo que nos outros não há. Ele é manso, ele é humilde, ele é sábio, ele é inteligente. Jesus está querendo ensinar isso aos seus discípulos. Vocês precisam ser identificados como pessoas que não têm um coração rancoroso, que não são pessoas que murmuram em tudo que fazem, não são pessoas que estão sempre demonstrando o seu descontentamento através das palavras que saem da boca. Não, te obrigaram a fazer, faça além, para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É complexo isso, porque isso é coisa para crente, isso não é para todo mundo não, isso é para quem é discípulo de Jesus, é para quem nasceu de novo, porque essas coisas ferem o nosso orgulho. E então Jesus vai dar o quarto exemplo. Vamos voltar lá para o capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 42. Ele diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. O que Jesus está querendo dizer? Você tem que sair igual o Silvio Santos por aí, quem quer dinheiro? Não. Jesus está querendo mostrar a abundância de generosidade que tem que existir no coração do crente, a disposição em ajudar aquele que enfrenta a pobreza, a fome e a miséria. Jesus não está querendo dizer que o homem tem que sair por aí procurando pessoas que não têm mantimento. A ideia não é essa. Paulo até escreveu aos Tessalonicenses que quem não trabalha não deve comer. Jesus não está querendo ensinar aos súditos do seu reino a sustentar pessoas descomprometidas com a vida, não é isso. Mas tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que precisam de socorro, e Jesus vai usar a lei mosaica, porque, convenhamos, as pessoas do Oriente Antigo, em sua maioria, não se atentavam às necessidades daqueles que eram desprovidos de recursos. O cara chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu sabes os mandamentos, mas isso eu faço desde a minha mocidade. Está te faltando uma coisa, você sabe muito bem a lei, mas não compreendeu o espírito dela. O que falta? Pega o que você tem, vende e sustenta os necessitados, e então você vai ter um tesouro no céu. Qual foi a reação do jovem? Se entristeceu e se retirou contrariado. Então, Jesus ele vai concluir essa sessão desse discurso, querendo ensinar uma importante lição de amar o próximo, de ajudar o necessitado, e não buscar vingança. Ele usa um trecho de Deuteronômio capítulo 15, vá comigo até lá rapidinho, Deuteronômio capítulo 15, versículo de número, vamos ler o 7, está escrito assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá,
não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Versículo de número 10: livremente darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a sua mão. Diga amém. Ou seja, Jesus está querendo ensinar um princípio que ele estabeleceu no seu reino. Faça o bem que você quer para você, faça para os outros. O mal que você não deseja para si, não deseja para ninguém, não queira para ninguém. Esse é o resumo do estudo. É o resumo de tudo que Jesus está querendo dizer. A lei diz olho por olho, dente por dente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não resistam ao mal. Feriram a sua honra? Deixe isso para lá. Tomaram o que é seu? Não busque vingança, não. Te obrigaram a fazer alguma coisa que você não gostou? Faça. Aproveite a oportunidade para mostrar o Deus que habita em você. Tem alguém pedindo ajuda, alguém que de fato é dependente, que precisa, ajude o teu irmão. Você fazendo isso, você está traindo a bênção de Deus para você. Qual é o ensino de Jesus no texto? Vençam a maldade dos homens propondo o bem, fazendo o bem. Olha o que Paulo escreveu em Romanos, já estamos terminando, Romanos capítulo 12. Versículo de número 17. Está escrito assim, Romanos 12, 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, entregai a ira a Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele está citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Qual é a ideia de Paulo? É reproduzir o ensino de Jesus. A ninguém tenha um mal por mal. Depositem a ira em Deus, transmita a sua indignação a Deus, fale com Deus. Aí no versículo 20 ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele está citando Provérbios 25, versículo 21. Aí olha o que ele diz no versículo 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, retribui os malefícios com benefícios. Falaram mal de você? Deixe isso para lá. Quando tiver oportunidade, fale bem da pessoa. Provocar uma ferida em você, quando você puder, ofereça ajuda a esta pessoa. Isso não é para qualquer um. Quando José tinha 17 anos, em Gênesis capítulo 37, diz que Jacó o amava mais que os seus irmãos, mas porque José era o caçula, e portanto necessitava de cuidados especiais. E diz o texto que Jacó fez uma túnica colorida para eles. E em um dado momento José teve sonhos, e nesses dois sonhos que teve, Deus deu a José o entendimento que num futuro ele exerceria uma autoridade sobre os seus irmãos, que ele seria um líder da sua família. E quando José compartilha este sonho com os seus irmãos, eles começaram então a tratar José com uma certa rispidez, e eles começaram então a perseguir José, tramar a sua morte. Gênesis capítulo 37 diz que os irmãos de José o invejavam.
Os irmãos de José tinham ódio dele. Em uma certa ocasião, quando José, a pedido de Jacó, vai à procura dos seus irmãos, vendo o menino José a uma certa distância, os irmãos tiveram a ideia de lançá-lo numa cova, sem água. Enquanto José ficava no fundo daquele poço, daquela cova, os irmãos zombavam enquanto se alimentavam. Diz a palavra que por ali passava uma caravana de ismaelitas, e eles tiveram a ideia de tirar José daquela cova e vendê-lo a esta caravana, que ao chegar no Egito venderam José como escravo. Então perceba, quais foram os males que José sofreu? Ódio, inveja. A Bíblia diz em Provérbios 14 que a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia diz em Provérbios 10, 12 que o ódio excita a contenda. José era só um menino de 17 anos. E tudo que José sonhou não foi ideia da sua cabeça, foi um propósito de Deus. Então José está sendo caçado, castigado, punido, não por causa de si, mas por causa do que Deus tinha a fazer na vida dele. Então pensa, ele chega no Egito, uma terra desconhecida, não conhecia o idioma, começa a trabalhar como escravo, ele perdeu o convívio com o seu pai, tem que conviver longe do seu pai, numa terra estranha, e você conhece a história, no capítulo 39 de Gênesis, quando José já era um homem de confiança de Potifar, a sua mulher colocou os olhos em José, e dia após dia, ela se insinuava a ele. Em uma ocasião que eles estavam sós, ela agarra José, que para não pecar, consegue se desvencilhar, mas a sua veste fica na mão dela. Então ela lança uma falsa acusação contra José, que vai ser punido, sendo lançado numa prisão, e vai passar um tempo por lá. Lá ele vai interpretar o sonho de um homem, que promete a ele lembrar de si quando tivesse oportunidade, mas este homem num primeiro momento esquece, e é então que Faraó tem um sonho perturbador, e não havia sábios no Egito que interpretassem, então aquele conhecido de José o indica, e José então vai diante de Faraó interpretar os seus sonhos, e Faraó ficou entusiasmado com o espírito excelente que havia em José, que revela que haveriam 7 anos de fartura e prosperidade, e que nesse período de tempo eles deveriam estocar mantimentos, pois os próximos 7 anos seriam anos de escassez e de fome. Então Faraó institui José como governador do Egito. Acontece o encontro de José com os seus irmãos. Agora José, numa condição de autoridade e de poder sobre a maior potência do mundo naquela época, e agora Jacó pede para que os seus filhos vão ao único lugar que havia mantimento na terra, que era no Egito, e é aí que José se revela. José está diante dos homens que lhe fizeram mal, está diante dos homens que tramaram a sua morte. José está diante dos homens que o invejaram, diante dos homens que o jogaram numa cova. José teve a oportunidade de abrir a boca e desabafar, dizendo: olha, vocês destruíram a minha adolescência, não foi fácil para mim ficar de longe do pai. Eu cheguei no Egito e fui trabalhar como escravo, não conhecia o idioma, não conhecia ninguém, eu fui vítima de uma grande calúnia, e até na prisão eu fui parar. Vocês não sabem como foi difícil para mim, ver vocês tirando a minha túnica, tingindo a minha túnica de sangue, para inventar para o meu pai que eu havia morrido. Só que José não fez isso. Sabe qual que é um dos maiores problemas das pessoas? É ficar trazendo as questões do passado para o presente. A Bíblia diz em Provérbios 17, 9, que aquele que renova a questão separa os maiores amigos. As pessoas se reúnem depois de décadas sem se ver,
E ao invés de desfrutar aquele momento, vão trazer as sujeiras do passado. Eu lembro que lá naquele dia, foi em 86, foi 86, você falou aquela coisa que me feriu e até hoje me machuca. Besteira. Quando Jacó está prestes a morrer, os irmãos de José começaram a pensar: agora que o pai morreu, José vai se vingar da gente, agora ele acaba com a gente, porque ele não retribuiu o mal que nós o fizemos por causa do nosso pai. Mas e agora? Agora nós estamos perdidos. Vamos aqui para Gênesis, rapidinho, capítulo 50, eu já estou terminando, é que eu lembrei desse exemplo, eu não posso deixar de usá-lo. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Está escrito assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Ou seja, é agora a hora que José vai jogar na nossa cara tudo que nós fizemos. Eu tenho certeza, ele vai falar da cova, ele vai falar da túnica, ele vai falar do ódio, ele vai falar da inveja, ele vai acabar com a gente, porque agora José tem em mãos poder sobre todo o Egito. Eles ficaram com medo. Mas olha como é que José reage, entenda, é exatamente isso que Jesus está querendo ensinar naquele discurso. Capítulo 50, versículo 20, versículo 19, diz assim: e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ou seja, só Deus pode fazer justiça. Aí ele diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ou seja, vocês me fizeram o mal, mas eu vou retribuir o mal que vocês me fizeram, sustentando vocês, cuidando. Você sabe que José teve 2 filhos, um se chamou Efraim, e o outro se chamou Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Ou seja, o que José fez? Quando ele teve diante das pessoas que lhe fizeram mal, ele não exerceu juízo, não procurou justiça. Quando ele percebeu que os irmãos estavam perturbados, com a consciência pesada, José entendeu que o que eles precisavam é de perdão. O que é perdoar? Perdoar é desculpar, tirar a culpa. Perdoar é abrir mão do seu direito de justiça. O perdão é uma expressão do amor. Só perdoa quem recebe perdão. E nós recebemos o perdão de Deus. E nós precisamos expressar esse amor que Deus manifestou através do seu Filho Jesus, perdoando as pessoas que nos fazem mal. Por mais que ofendam a nossa honra, por mais que nos causem algum dano material, por mais que tais pessoas nos obrigam a fazer algo abusando do seu poder, por mais que essa pessoa muitas vezes precisa nos humilhar para se sentir bem, o nosso dever é agir como Jesus ensinou. E isso é para crente, irmãos. Isso é para quem quer andar com Deus, não é para qualquer um não, viu? Isso é para quem é orgulhoso. Eu tenho dito aqui, disse isso na reunião da manhã, que nós começamos a nossa caminhada com Deus, e nós éramos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Oh glória! Nós começamos a andar com Deus, e a nossa vitória tinha sabor de mel, e achamos que podíamos fazer tudo, porque nós éramos a menina dos olhos de Deus. Então a gente manda, Deus faz, a gente determina e Deus cumpre. E aí vem Jesus e prega o sermão do monte e diz: está enganado, filho, não é bem assim não. Bem sucedido é o que chora. O reino de Deus, o forte é o fraco.
No reino de Deus é o pequeno que é grande. No reino de Deus é o pobre que é rico. Jesus ensina que os princípios são outros. E bendito seja Deus que nos deu a oportunidade de estudarmos esse sermão, cara. Isso é maravilhoso. Vamos ficar todos de pé, por favor.